Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta que me mandaram. A aplicação das provas de cada cargo da PC serão em dias diferentes? Ó, o que eu posso falar para vocês, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, é que existe um histórico, e esse histórico nunca foi quebrado. Então a tendência é que continue, porque não é um capricho político, é uma questão de logística. Uma coisa é você fazer um concurso para PM, soldado, é um cargo só. Escrevente do TJ, um cargo só. Agora, quando é PC, geralmente vem 2, 3, 4, 5 cargos, é numa tacada só. Então a tendência para ter uma logística minimamente viável é distribuir, no mínimo, 2 cargos por data. A gente percebe que isso acontece. Então, por exemplo, delegado e médico legista na mesma data, investigador e escrivão na mesma data. Quando veio de nível médio, 2 cargos por data. Então, a tendência é que seja quebrado em 2, no máximo 3 cargos por data. Em outras palavras, se você tem nível superior e também vai disputar cargo de nível médio, você vai conseguir prestar para mais um cargo. Aliás, isso é óbvio porque nem foi autorizado ainda os cargos de nível médio. Então, primeiro veio os concursos de nível superior e depois de nível médio. Quem é bacharel em direito e tem prática jurídica vai poder prestar para delegado e mais investigador ou escrivão. Quem vai fazer para médico legista vai poder fazer investigador ou escrivão. A dúvida é perito. A gente não sabe se perito vem no mesmo dia de investigador e escrivão, no mesmo dia de delegado médico legista ou num dia à parte, porque geralmente o cara que faz perito vai poder também prestar para investigador ou escrivão. O fato é, há uma grande chance de você poder disputar mais de um cargo de nível superior, a depender, é claro, da sua área de formação. Tudo depende da área de formação. Por exemplo, quem tem alguma área de formação que atende a perito vai conseguir. Mas eu quero ser delegado, só bacharel em direito. Então depende da sua área de formação e, claro, do seu interesse. Quando vier os cargos de nível médio, pode ter certeza que você vai conseguir prestar para mais de um cargo. Por isso que eu falo, no estudo para concurso público, eu tenho 2 perfis aqui que eu quero destacar para vocês. O vocacionado. O vocacionado é aquele que ele quer um cargo. Ele quer de todo jeito ser AGTEL, de todo jeito ser papiloscopista, de todo jeito ser perito criminal. Então, foque muito no seu cargo. Aquele seu cargo é o cargo-alvo. E se puder morder um cargo ou outro ali para diminuir a margem de erro, beleza. Mas tem aquele cara que só quer ser policial civil. Tem aquela aluna que só quer ser policial civil. Qual que é o detalhe? Existe um núcleo comum dos cargos. Português, informática, raciocínio lógico, as matérias de direito que provavelmente vão ser niveladas nos próximos editais de nível médio. Duvido que vão ficar exatamente iguais os cargos de 2018, acho que vai dar uma turbinada nos editais de 2023. E também criminologia. Então, se você trabalha para dominar esse núcleo comum, depois para tirar a diferença numa reta final em algumas específicas é muito mais fácil. Tá no jogo, tá? Então, dominem o núcleo comum daqui para frente, porque depois para fazer um ajuste fino numa reta final, a depender de um cargo ou de outro, da data de um, da data de outro, fica muito, muito mais fácil. Beleza? Tranquilos? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. A prova objetiva escrita dos cargos de nível superior da PCSP deve ser no mesmo dia igual ao último certame? Boa pergunta. Boa pergunta, porque essa aqui tem, claro, óbvio, 2 possibilidades, e eu vou dar o meu palpite. E essa é uma daquelas questões que eu tenho uma grande chance de errar. Mas eu vou segurar meu palpite aqui. Qual que é o detalhe? Vamos contextualizar. Em 2018, não tinha um regime de urgência para contratar logo os aprovados. Tanto que só investigador demorou mais de 2 anos para chamar os aprovados, né? Então, o que aconteceu? Qual que é a zona perfeita para a Cadepol organizar o concurso? É uma etapa demorar, depois vem uma outra mais tempo, que dá tempo de se organizar. Então tivemos a prova objetiva, depois de um bom tempo a prova escrita, aí depois se corrigia, depois demorou a prova oral, porque dá tempo de organizar tudo a casa. Só que nesse concurso de 2022, o que aconteceu? Urgência. Porque era para ele ter acontecido antes, era para ter acontecido em 2020. Veio pandemia, atrasou pra caramba, só veio em 2022. Então a urgência estava berrando na porta da Cadepol. O que eles pensaram? Vamos encurtar as etapas. Para encurtar, não tinha como tirar a prova escrita, nem a prova oral, porque está prevista em lei. E é uma coisa que eu já vinha falando para vocês, não tinha como tirar a prova oral. Estava prevista em lei e não dava tempo de mudar a lei. Então o que a Cadepol inteligentemente pensou? Bom, vamos colocar no mesmo dia a prova objetiva e a prova escrita, porque aí você já quebra um gap enorme de tempo aí. Só que qual que é o detalhe? Como conciliar tudo na mesma data e ser uma prova humana, minimamente plausível? Vamos diminuir o número de questões. Então a prova objetiva tinha 100 questões, caiu para 80. A disciplina que rodou foi atualidades. Atualidades saiu. E aí encaixaram no período da tarde a prova escrita. Só com isso eles limaram muitos candidatos, porque muitos candidatos o que faziam? Achavam que tinha tomado pau na prova objetiva e nem iam fazer a prova escrita. Um absurdo! Quem mandar mensagem de igual, nem vou, vai, pelo amor de Deus, vai, se preparou tanto. Teve gente que quase não foi, fez a prova escrita e passou. Imagina se não tivesse ido. Então, eles adaptaram ao concurso para ter uma certa urgência.
Nos próximos editais, essa urgência já não é mais a mesma, porque tem um concurso em andamento que a Cadepol vai demorar para chamar as próximas turmas, porque não tem estrutura para aguentar todo mundo. Então dá para ser um concurso mais pausado. Só que nós temos duas possibilidades então. Primeiro, não mexe em time que está ganhando, porque tudo bem, a Cadepol pode voltar ao formato anterior, mas está muito fácil continuar no formato atual, porque o processo foi validado. Então eles conseguem sim manter da mesma forma, 80 questões na prova objetiva e prova escrita. Mas se eles entenderem que o formato de 2018 era o ideal e só foi alterado por conta da urgência, eles podem retomar o formato anterior. Pode ser que voltem a 6 questões, prova escrita em datas diferentes, isso pode acontecer, e voltar a atualidades ou encaixar alguma outra disciplina no lugar, que eu duvido muito, tá? Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que eles vão voltar a colocar em datas diferentes, porque já é uma questão de diminuir riscos para a Cadepol, diminuir riscos para o Estado em termos logísticos na organização. E claro, o Estado está olhando para o umbigo dele, e até para não ter imprevistos, até para não ter problema de correção e tudo mais. Então eu acho que assim vai deixar um concurso mais equilibrado, mais espaçado e tudo mais, mas tranquilo. Eu apostaria nisso, independentemente se vai ou não voltar a atualidades, isso já é uma outra discussão, tá? Agora, se vocês quiserem manter o mesmo regime de urgência, mesmo sem a necessidade, só para realmente manter uma convocação mais rápida, vai ser mantido o formato de 2022. Agora, uma coisa é o que eu acho que vai acontecer, outra coisa é como eu me prepararia. Eu me prepararia já apostando na prova escrita no mesmo dia, porque eu gosto de pensar que o concurseiro ele precisa se preparar para a pior das hipóteses. Porque se acontecer em datas diferentes, tempo a mais para a prova escrita. Se acontecer na mesma data, ele já está se preparando para o pior. Então eu me prepararia para o pior. Eu me prepararia para receber as duas provas no mesmo dia. Conselho do professor aqui.